Não estamos ao vivo, eu sou o Thiago Cinéfilo e bora falar do episódio 9 de O Segredo de Widow's Bay. Vamos lá conversar sobre o episódio 9 de O Segredo de Widow's Bay, o penúltimo episódio, que poderia ser o penúltimo episódio da série, mas na verdade é o penúltimo episódio da temporada, sim. Widow's Bay foi renovado aí para a segunda temporada, na Apple TV renovou esse episódio, talvez por isso eu tenha adiado bastante esse vídeo, estou gravando aí um dia depois desse anúncio da renovação, o mesmo dia que ele vai para o ar, né? E chegamos ao penúltimo episódio, que se chama Emergency Shelter, Abrigo de Emergência na tradução, e o episódio mais curto aí da temporada, ele tem 33 minutos. Eu já havia falado isso no vídeo passado, que os dois últimos episódios, né, a imprensa já assistiu, parte da imprensa já assistiu, e falou que é basicamente um último episódio dividido em duas partes. Então, nada mais justo do que o penúltimo episódio ser a menor dessas partes, né? É um episódio ali que mistura preparação com confirmação de coisas que a gente já suspeitava, com algumas surpresas também. Então, esse episódio 9 ele tem tudo isso. Lembrando que essa review vai ter spoilers, tá? Para você que está chegando aqui agora, sobre o episódio 9, sobre a série inteira, né? Se você quiser ver a review dos outros episódios, eu vou deixar um card aqui na tela para você acompanhar. E se você quiser ver um vídeo também de opinião, que também está incluso nesse card, sobre a série, sobre as primeiras impressões dos dois primeiros episódios, sem spoilers, contando sobre direção, atores, tudo isso, enfim. Também vou deixar um card aqui na tela, no vídeo, para você conferir. Episódio 9, dirigido pelo Hiro Murai. Hiro Murai, diretor de O Urso de Atlanta, o diretor mais conhecido da série, né? Atrelado aí à série. Ele vai dirigir mais episódios, eu acho que dirigiu os dois primeiros, vai dirigir também os dois últimos. Um episódio escrito pelo Bobak Farjani, que é o roteirista de Alien Earth, que é uma série, uma das melhores séries aí do ano passado. Nesse episódio a gente tem os protagonistas ali, o trio principal, né? Tom, Patricia e Wick, voltando às personas muito parecidas com as dos primeiros episódios, a gente pode dizer assim, né? O Tom, ele tá ali chateado porque no final do episódio passado o Wick fala pra ele que a maldição voltou e ele não quer ligar as sirenes, né? Ele não quer tocar as sirenes para as pessoas irem para o abrigo de emergência que a cidade tem ali, porque ele não quer espantar os turistas. E a Patrícia insiste: Tom, essa tempestade está vindo muito forte e tal. E aí rende a primeira cena cômica do episódio. O episódio tem inúmeras cenas cômicas e uma delas é o Tom frustrado ali, tentando rasgar o calendário, que é muito engraçado. Depois disso, que ele tenta rasgar esse calendário, ele tenta pegar um quadro ali gigante para destruir o quadro, para derrubar o quadro, mas aí ele não consegue, o quadro cai em cima dele, enfim, rende outra cena muito engraçada. Quando isso acontece, a Patrícia vê que no quadro ali há uma indicativo, né? Há uma pessoa que pintou o quadro, ela coloca a marca dela ali de 4 dedos, e aí a gente tem a confirmação de que a Frances, né, a filha do Richard Warren, uma das filhas do Richard Warren. Importante dizer que esse episódio começa, esqueci de falar isso, com o final do episódio 6, né, episódio ali de flashback, com a Sarah Warren indo com os filhos do Richard para fora, e eles começam a se sentir mal, e aí a gente vê que a Frances ou pulou ou caiu ali do bote e volta para a ilha, né? A Sarah joga para ela ali uma espécie de barril para ela poder voltar para a ilha nadando e tudo. E aí a gente vê que a Frances retornou e que os descendentes dela, né, continuam, né? E aí a Patrícia vê isso ali no quadro, que tem 4 dedos apenas, né? A Frances ela só tinha 4 dedos. E aí eles começam a perder a esperança, né? Porque o Tom fala, cara, essa menina deve ter tido vários filhos, essa menina deve ter ido para vários lugares, a gente nunca vai achar, a gente vai matar todo mundo, tipo, ele nessa, né? Nessa conjecturando tudo isso, né? Paralelo a isso, a gente tem o xerife e a mulher tentando ali sair da cidade, só que eles não conseguem, né, por causa da tempestade, as balsas não estão saindo, ninguém vai sair ali daquele lugar. Após isso, a gente tem uma cena também extremamente cômica, né, do Tom tentando se comunicar com
um personagem idoso, que agora eu esqueci o nome, que ele tem um gerador ali que vai salvar ali o abrigo, né, para que eles não fiquem sem luz. E aí ele tenta falar com esse cara lá no farol, e ele fala, não, espera aí que eu vou até aí. Quando ele vai pro farol, o cara já tá no... já voltou, né, para ali pro abrigo também, e aí há esse desencontro, rendendo também outra cena muito cômica. Mas aí voltando ali pro protagonismo, né, a gente tem uma outra cena envolvendo o cara ali que é o traficante, né, que ele acaba sendo levado ali pela tempestade, né, numa cena super gráfica ali, né, super um modo twisters ali da vida. E aí o Wiki, ele fica com aquilo na cabeça, né? Ele fala, será que o Richard Warren teve vários descendentes e tal? E ele leva um papel ali para Rosemary. E a Rosemary começa a analisar ele e ele chama o Wiki, o Tom e a Patrícia para lá para explicar tudo, que rende um momento do episódio que é longuíssimo, que é muito engraçado e que denota muito o time cômico que a série tem, com o lado macabro ali, né? Que é a Rosemary, que trabalha ali na prefeitura, né? A personagem ali que sempre fala algumas verdades, falando pro Wick, o Tom e a Patrícia toda a descendência do Richard Warren. Ela vai lá desde o começo, falando de todos eles. E é muito bom que ela vai dando umas pausas, fala, agora a gente chega em 1800, agora a gente chega em 1900. E eles apressadíssimos para saber quem é o descendente ou a descendente. E, cara, que momento fantástico ali da atriz que faz a Rosemary, né, que é a Daily Dick. E ela começa ali a falar, e tem uns momentos de pausa que ela fala, Death Baby, né, ela fala, bebê morto. E tem outros que ela fala lesbian, que é muito bom também, que ela fala que a personagem ali, descendente, não se envolveu com nenhum homem, né, então não teve nenhum filho e tal. E aí a Patrícia se incomoda do jeito dela falar lesbian, né, fala que ela tá falando com desdém ali. Cara, são momentos muito engraçados, assim, da série, que denotam isso. Tem um momento que ela tá fumando, o Richard começa a tossir, porque ele não gosta do cheiro do cigarro, pede pra Patrícia ligar o ventilador, a Patrícia vai lá ligar, e a Rosemary fala, vocês não vão conseguir ouvir minha voz por causa do ventilador, e ela desliga. Cara, esses momentos muito pequenos, assim, que eu acho que a série consegue entregar muito bem. O Hiro Murai, na direção, é muito eficiente nesse time cômico, o texto também é muito eficiente nisso. E aí eles acabam descobrindo que o descendente aí do Richard Warren é totalmente diferente das teorias que nós, a internet, enfim, estava suspeitando, né? Pensávamos que era o Evan, filho do Tom, pensávamos que era a Patricia, mas a verdade é a Ruth, né? Que é a mulher velhinha lá, né? A senhora idosa, que quase ninguém liga, aquela que alertou o Tom no episódio passado que as pessoas estavam ligando, e ele, relaxa, Ruth, ela só dorme, enfim. Mas tem um porém, né? A Ruth, ela não estava lá no abrigo, toda a cidade foi pro abrigo e ela foi a única personagem que ficou em casa. Então isso também levanta umas certas suspeitas. E aí rende outro momento muito bom do episódio, que esse já é um momento mais sério, que é o Tom, a Patrícia e o Wick discutindo o que eles vão fazer, né? O Tom e o Wick tentando ser mais racionais, falando, ela já tá velha, ela não tem mais o que viver, já viveu demais, ela não teve filhos e tudo aquilo. E esse momento é muito impactante, que a Patrícia é a pessoa mais emocional ali do trio. Ela fala, gente, ela é uma pessoa idosa, ela tem vida, ela tem sonhos, mesmo sendo uma pessoa de mais idade. Na hora que o Wick fala que ela não tem filhos e tal, e a Patrícia, ela se incomoda com ela mesma, né? Ela pensa nela mesma, ela fala, mas ela é uma pessoa também e tal. E é um momento muito bacana ali de textual mesmo, os personagens trocando as opiniões, até que o Tom resolve ele mesmo resolver, né? Ele fala, eu vou lá, e o episódio termina com ele saindo. Enfim, como eu falei, um episódio mais curto, mas é um episódio que eu gostei muito, ele é muito ágil, você assiste, você nem sente o tempo passar. É, E aí a gente levanta algumas suspeitas, né? Algumas teorias que as pessoas têm, algumas perguntas que a gente tem, né? A primeira delas a Rosemary ali, ela foi encarregada de fazer o, o, todo o mapa, né, ali da árvore genealógica ali dos Warren. Será que ela estava contando a verdade? Será que realmente a Ruth é a personagem que é a descendente, a única descendente ali dos Warren, né? Porque, assim, é muito suspeito ela não ir pro abrigo, né? Ela ter ficado em casa e tal. Mas será que a Rosemary não mentiu, né? Pode ser também uma coisa minha, né? A Daily Dickey, né, que é a atriz que faz a Rosemary, ela já faz muitos vilões ali em séries, em filmes.
Então, às vezes, pode ser que eu esteja realmente suspeitando errado. Outra coisa, a Ruth, ela foi Miss, né? É dito no episódio que ela foi Miss. E geralmente algumas cidades americanas, quando a pessoa é Miss, ela não pode, às vezes, casar ou ter filhos, porque é meio que um título ali, né? Mas nada garante que a Ruth, ela não tenha tido filhos, ou ela não tenha tido algum marido escondido, algum descendente escondido que não está na ilha, enfim. Nada garante isso, né? Então pode ser que a gente descubra isso no último episódio também. E outra coisa, indo um pouco ali mais longe, né? Antes de morrer, o Richard Warren ele dá um papelzinho ali pro Tom, né? Tipo um pergaminhozinho. E aí a gente não sabe o que é aquilo, né? Será que se o Tom ler aquilo, ou se alguém ler aquilo que tá ali, toma a maldição meio que pra si, né? Tirando ali a maldição da Ruth, pra eles não precisarem matar a Ruth, né? Fica esse questionamento. Eu acho que o Tom não faria isso porque ele tem um Eva, então ele não vai colocar esse peso no próprio filho. Ou até pode, né? Porque ele pode se tornar o Richard Warren e ali meio que a história se repetindo. Ou algum outro personagem, como o Ikki, que é uma pessoa mais combativa, ou a própria Patrícia, que é uma pessoa que gosta de sacrificar ali pelos outros, talvez faça isso, né? Mas enfim, gente, são teorias, a gente vai discutir mais ali no último episódio, no episódio 10 que sai na semana que vem, vai especular também sobre a segunda temporada que já está confirmada, né? E é isso, não sei se na semana que vem vai sair um vídeo ou se eu vou fazer uma live falando sobre a série com alguns convidados, mas fique aí na expectativa, não esquece de deixar o like, ativar o lembrete e assinar o canal, tá bom? E não esquece também de seguir o Eu Não Acredito em Nada nas redes sociais, tá certo? Voltamos na próxima para falar mais de Os Segredos de Windows Bem. Tchau, tchau.